Bom, com relação a esse momento do Corinthians sob o comando do Silvinho, Ale, ainda é um pouco com emoção, né? No estilo Corinthians mesmo, né? Se não tiver sofrimento, não é Corinthians, né? Tem muito torcedor que pensa assim, né? Então, no jogo contra o Bragantino, as manchetes eram uma vitória com cara de Corinthians, né? Que foi com sofrimento e tal, e o time mostrou raça, enfim, claro que tem suas virtudes. Mas quando o time é bom, ele sofre menos, né? Ele propõe o jogo, deixa o jogo mais fácil. Talvez isso não esteja acontecendo ainda ao Corinthians, porque está faltando ajustes. É um time que está finalizando mais, mas ainda é pouco, né? Para conseguir fazer um resultado. Conseguiu 3 gols ontem, que já é uma diferença, porque teve qualidade nas finalizações, né? E isso muda um pouquinho. Mas acho que demora um tempo mesmo, até pela condição física dos jogadores, né? Os jogadores dependem, hoje o futebol é muito físico, né? E se você não for rápido o suficiente, igual ao seu adversário, você vai ter dificuldade. Daí quando você está igualado, daí que a técnica ainda vai fazer mais diferença. O Corinthians tem conseguido vencer na qualidade dos jogadores, sem tirar né, o mérito coletivo de como o time está ajustado e arrumado, mas ainda assim é um time que incomoda mais pela qualidade dos jogadores do que pela parte coletiva, assim, um time que né, ataca em bloco, defende em bloco, sei lá, as transições muito rápidas. Eu queria destacar o Juliano, assim, o Juliano é um jogador que chegou e já vem jogando desde a chegada dele, quer dizer, já chegou bem fisicamente, até o Roger Guedes também, né, tá jogando bastante, assim, também se preparou. Mas o Juliano ocupa muito espaço no campo, né, uma hora ele tá pisando dentro da área, outra hora ele tá marcando na frente do primeiro volante. Ele tem se dedicado e doado muito e acho que dá uma dinâmica interessante para o Corinthians. E cola no Renato Augusto, né, que lê o jogo como poucos, né, ele joga muita bola, consegue entender e acho que ele está fazendo essa função de líder em campo, sabe, de conversar com os jogadores, acho que a tendência é evoluir. O Renato Augusto, quando chegou da China, ele disse que ele tinha evoluído, que o futebol dele estava ainda melhor, né, então a gente está esperando ver ele jogar ainda muito mais do que ele jogou na primeira passagem no Corinthians. É muito empate ainda, né, Milton? Mas como os empates estão sendo entremeados por vitórias, aí a sensação fica melhor. São 10 jogos sem perder, né? Se você empata várias seguidas e ganha uma, você fala de invencibilidade, né? Se você empata várias seguidas e perde uma, você fala, pô, mas tá em crise, não ganha desde não sei quanto. O Corinthians tem alternado. Esse aproveitamento dos 66,6%, que são 2 pontos conquistados em cada 3 disputados, né? É o patamar que você precisa atingir para disputar título. Lógico que dentro de todo o campeonato, que a gente está mostrando ali é o recorte com o Silvinho, que ainda é curto para isso, Milton. Na verdade, Barreto, há empates e empates, né? É claro que o Corinthians desperdiçou muito ponto, principalmente jogando em casa, né? O Corinthians desperdiçou muito ponto, por exemplo, recentemente ele empatou em casa com o América Mineiro, que era um time que estava na zona de rebaixamento. Esse tipo de empate é muito ruim. Ontem, se tivesse empatado com o Bahia, teria sido muito ruim, porque o Bahia também está lá embaixo na zona de rebaixamento. Mas quando você empata, por exemplo, com o Bragantino, jogando melhor que o Bragantino, né? Eu acho que o Corinthians merecia ter vencido aquele jogo. Tá com 2-0 aos 40 do segundo e vai buscar o empate, é um empate que todo mundo chama de épico, heróico e tal. É um bom empate, até porque o Bragantino está acima de você na tabela de classificação. Mas o Corinthians jogou muito ponto fora ao longo do campeonato contra equipes que vão brigar da metade para baixo da tabela. Então esses empates, na verdade, estão fazendo falta agora. Porque a gente olha a tabela e fala, o Corinthians está no G4. Mas ele está no G4... sendo que dos 10 primeiros ele é o único que já tem 24 jogos, né? Porque ele está em dia com a tabela e já jogou nessa rodada de meio de semana. Mas, por exemplo, Fortaleza, Bragantino, Inter, Fluminense, todos esses times que estão atrás do Corinthians, se vencerem os jogos a menos, né? E é claro que nem todo mundo vai vencer, mas se eles vencessem os seus jogos a menos em relação ao Corinthians, o Corinthians cai para o 8º lugar do campeonato, né? Em termos de aproveitamento, ainda o Corinthians precisa dar uma arrancada. E tem chance, né? O jogo do Bahia ontem era uma chance dessa. No final de semana ele tem o Sport, que está na zona de rebaixamento, é um jogo fora de casa, mas é um jogo para quem quer G4, praticamente obrigatório do Corinthians ganhar, né? Veja ali, ó, Fortaleza tem 23, o Bragantino, o Internacional, o Fluminense, todos têm 22 jogos, o Corinthians já tem 24. Fortaleza empatando hoje com o Fluminense, ele tira o Corinthians do G4. Então, mas psicologicamente é importante o Corinthians ser 4º lugar, acordar e olhar a tabela e ver o 4º lugar. Primeiro, porque ele joga pressão em cima de todo mundo. E segundo, porque ele motiva o seu time a continuar nessa briga aí para ir para a fase de grupos diretamente da Libertadores na temporada que vem.